Revelado o incrível vínculo entre um cavalo e uma menina cega em meio a cobras perigosas. Ana, uma menina de 10 anos que nunca viu o brilho do sol, sentia o calor em sua pele e o cheiro da grama fresca da fazenda da avó. Ela vivia rodeada por um amor que não precisava de palavras, cercada pela família que a abraçava com carinho. Ninguém na pequena cidade rural entendia que, por trás da sua condição, havia uma luz inextinguível e um coração valente. No fundo, Ana sonhava em ser mais do que apenas a menina cega. Ela queria mostrar sua força. Em um dia ensolarado, enquanto a brisa suave acariciava seu rosto, Ana decidiu explorar os arredores da propriedade. Seus passos firmes ecoavam na mente, cada movimento uma dança de liberdade. A curiosidade a guiava quando, de repente, um som diferente chamou sua atenção, um relinchar fraco e angustiado. O coração dela acelerou e, movida pela compaixão, Ana seguiu o som, como se fosse uma melodia que apenas ela pudesse ouvir. Ao se aproximar, ela sentiu uma presença, um corpo magro e tremendo. Era Fumaça, um cavalo maltratado que vagava sozinho, com o olhar de quem tinha perdido a esperança. Embora Ana não pudesse vê-lo, seu toque gentil encontrou as cicatrizes da dor e do sofrimento. Ela estendeu a mão e, ao roçar seu focinho suave, criou uma conexão que transcendeu a visão. Fumaça a reconheceu na hora e a solidão de ambos começou a se dissipar. Com carinho e paciência, Ana ganhou a confiança do animal. Juntos, eles construíram um refúgio onde a escuridão não tinha lugar. Fumaça não era apenas um cavalo, ele se tornou um amigo, um aliado para as aventuras que vinham. Mas a paz foi ameaçada ao chegarem notícias de cobras perigosas que invadiam a propriedade, espalhando pavor entre os moradores. Para Ana e sua família, essas serpentes representavam não só uma ameaça física, mas os preconceitos que estavam sempre à espreita. A determinação de Ana cresceu. Ela queria provar seu valor, não só para a família, mas para toda a comunidade. Ao ouvir as histórias sobre coragem da avó, ela decidiu que não deixaria que o medo dominasse sua vida, ou a de Fumaça. Em meio aos murmúrios preocupados ao redor da mesa, ela sentiu a força da união familiar e decidiu que não ficaria parada. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. Ana respirou fundo e, olhando para a fumaça sobre o luar, sentiu que a hora de agir chegava. Poderiam elas, juntas, enfrentar o que estava por vir? A coragem brotava dentro dela como um rio turbulento, enquanto aguardava ansiosamente o próximo passo. As cobras que ameaçavam seu lar podiam ser desafiadas, mas a pergunta ainda martelava. Ela seria capaz de transformar o medo em força e mostrar que, mesmo na escuridão, poderiam brilhar? Ana acordou na manhã seguinte com uma sensação explosiva no peito. O dia havia amanhecido com um céu azul claro e, por algum motivo, ela sentia que aquele seria um dia especial. Nesta manhã, os sons da fazenda pareciam mais vivos. O canto dos pássaros, o farfalhar das folhas e até o som distante do gado chamando-se destacavam na sinfonia que a cercava. Hoje vai ser diferente, murmurou para si mesma enquanto acariciava a fumaça, que estava mais tranquilo do que nunca. O cavalo tinha algo de mágico e Ana estava convencida de que ele sentia sua determinação. Os dois juntos formavam uma equipe inabalável, como se a coragem de um refletisse na força do outro. Como parte de sua estratégia, Ana decidiu que precisava explorar a área onde as cobras haviam sido vistas. Ela sabia que o medo só poderia ser vencido com enfrentamento. Com um leve toque, guiou Fumaça para o campo próximo ao rio, onde a grama altiva dançava ao sabor do vento.
O aroma fresco da terra molhada trazia um sentimento de esperança. Vamos, Fumaça, aventureiro como sempre, disse Ana enquanto montava com confiança. O cavalo relinchou como se compartilhasse da ousadia dela. Com a brisa batendo em seu rosto, Ana sentiu a liberdade que podia proporcionar e a energia pulsante em seu interior. Ela começou a bolar um plano. O que fazer diante daquelas serpentes traiçoeiras? Era essencial entender o que as atraiu para ali e como poderiam se proteger. Apesar de não enxergar, ela tinha um senso aguçado do ambiente. Com cada passo, sua mente criava imagens vívidas de como tudo poderia ser se pusesse seu coração e coragem em ação. A mente de Ana viajava, imaginando-se como uma heroína, enfrentando as cobras com bravura e astúcia. Mas, ao mesmo tempo, um pensamento angustiante a assombrava. E se tudo desse errado? E se ela se colocasse em perigo? Essas dúvidas vieram à tona, mas ela sabia que não poderia deixar isso vencer. Juntas, Ana e Fumaça começaram a explorar cada canto, atento a qualquer sinal. A ideia era simples, criar um ambiente seguro, onde não houvesse espaço para medo. Enquanto percorriam a propriedade, Ana ouviu algo que a fez parar. Era um sussurro, nesse silêncio profundo, um barulho que não via, mas que sentiu na sua pele. Era diferente, um som misto de folhas secas sendo pisadas, como se algo se movesse à espreita. Fumaça, você sente isso? Perguntou Ana, percebendo a leve tensão nas patas do animal. Ele arqueou a cabeça em direção ao barulho, e mesmo nesta simplicidade, Ana conseguia sentir uma conexão profunda entre os dois. Não havia palavras, apenas uma compreensão mútua e um objetivo claro. Mas o que poderia estar à espreita? Com o coração acelerado, Ana decidiu seguir o som. Um grupo de filhotes de cobras se enrolava em um ninho, suas cabeças pequenas e curiosas espiando em direção ao movimento. Era uma visão que a surpreendeu. Como podiam parecer tão inofensivos, tão vulneráveis? Ana se lembrou de como havia temido que aquela descoberta a levaria a um confronto direto. Mas, em vez disso, o que encontrou foi vida, fragilidade e um novo entendimento. O primeiro impulso foi o de recuar, mas sua coragem não a abandonou. Em vez disso, sentiu uma onda de proteção por aqueles pequenos seres, mesmo diante do risco que representavam. Fumaça, o que você acha? Perguntou, como se o cavalo pudesse realmente lhe dar um parecer. Ele se moveu lentamente, aproximando-se das cobras com gentileza, como se entendesse que ali havia mais do que um inimigo. A conexão entre eles se intensificou. Ambos estavam prontos para defender e resgatar. Mas, Fumaça, o que você acha? Perguntou, como se o cavalo pudesse realmente lhe dar um parecer. Ele se moveu lentamente, aproximando-se das cobras com gentileza, como se entendesse que ali havia mais do que um inimigo. A conexão entre eles se intensificou. Ambos estavam prontos para defender e resgatar. Mas a surpresa não parou por aí. Um movimento súbito chamou sua atenção. Um brilho metálico iluminou a clareira. Foi então que Ana percebeu. Havia algo mais naquele ninho, algo que parecia estar esperando para ser descoberto. Nada poderia preparar para o que encontraria a seguir. O que representaria aquela revelação? E se, ao se deparar com esta verdade, ela precisasse decidir entre manter sua segurança ou explorar algo maior e mais impactante? Uma nova pergunta ecoou em sua mente, cheia de expectativas e apreensão. Quem estaria ali escondido nas sombras? E o que isso significava para sua jornada? Ana respirou fundo, pronta para o próximo passo em sua aventura. O coração de Ana pulava no peito enquanto ela se aproximava do brilho metálico. O sol da manhã iluminava a clareira de forma intensa, refletindo nas escamas das cobras que ali se espalhavam como pequenos guerreiros. Ela não tinha ideia do que encontraria, mas a curiosidade a puxava adiante, mais forte que o medo que tentava controlar. Fumaça, fica perto de mim, murmurou, tentando manter a voz firme. O cavalo respondeu com um relincho baixo, quase como se estivesse reassegurando a jovem.
Cada passo dela era feito com cautela, mas suas mãos tremiam levemente. O brilho, que agora parecia pulsar suavemente, a atraía. Finalmente, ela estava a poucos palmos de distância do ninho. Quando viu o que estava lá, seu queixo caiu em surpresa. Era uma pequena caixa, rústica, com entalhes em um tom de verde profundo. Algo a dizia que aquilo era especial, que não se tratava apenas de um objeto qualquer, mas sim de algo que podia mudar tudo. Inspirando fundo, Ana agachou-se e estendeu a mão. O toque da madeira parecia vibrar sob seus dedos, como se estivesse viva, contando uma história de tempos passados. Era um chamado, uma mensagem que se fazia presente. A floresta ao redor parecia silenciar, como se esperasse ansiosamente pela escolha dela. Ao abrir a caixa com cuidado, o que viu a deixou fascinada. Dentro havia um pequeno medalhão, resplandecente com um brilho que não era apenas da luz do sol, mas um brilho próprio, quase mágico. Ana poderia sentir uma energia pulsando dele, tocando-a e envolvente. Uau, isso é incrível, não é, Fumaça? Ela segurou o medalhão. A sensação de conexão com aquele objeto era inegável. Uma lembrança de sua avó aflorou em sua mente. Uma parte dela tinha certeza de que aquilo era mais do que um simples amuleto. Era um símbolo de proteção e coragem. Enquanto Ana se perdia na beleza do medalhão, um movimento à sua esquerda fez seu coração acelerar novamente. Uma cobra maior, com escamas brilhantes que pareciam refletir tons de azul e verde, se esgueirou, interrompendo o silêncio reverente da clareira. Ana congelou, segurando firme o medalhão. Fumaça, ela sussurrou, já esperando que o cavalo a protegesse. Mas, para sua surpresa, o cavalo permaneceu calmo, não demonstrando sinais de medo. Ele parecia entender que aquela serpente não era uma ameaça direta, mas uma guardiã do local. A cobra olhou diretamente para Ana, como se a fizesse sentir uma conexão poderosa. Era uma visão estonteante, a fragilidade dela frente à força daquele animal. Ana percebeu que não estava apenas em frente a um desafio, mas diante de uma oportunidade de se conectar com algo muito maior do que ela poderia entender. O medalhão em sua mão começou a aquecer, vibrando suavemente. Ana sentiu que as escamas da cobra e o brilho do objeto estavam, de alguma forma, ligadas. E se aquilo representasse algo importante para sua própria jornada de autoconhecimento? Eu não estou sozinha, pensou, um sorriso começando a se formar em seu rosto. Era a revelação que precisava para continuar, enfrentar não apenas os desafios que a vida impunha, mas também suas inseguranças mais profundas. Mas, como um eco distante, a clareira em que estava contava uma história que ainda não tinha terminado. O medalhão parecia pulsar em resposta a um chamado, e mesmo a cobra, que permanecia observando a enigmática relação entre Ana e Fumaça, a preparava para uma revelação ainda mais impactante. E se essa conexão, esse objeto e até mesmo aquela cobra fossem parte de uma missão que nem Ana estava consciente de que deveria cumprir? A curiosidade começou a ganhar força outra vez. A floresta guardava muitos segredos e estava na hora de descobrir o que de fato significava o caminho à frente. Para onde isso vai me levar? Ela perguntou para si mesma, o coração acelerado pela expectativa e pela emoção da descoberta. A resposta parecia flutuar no ar, envolta em mistério. O que mais a aguardava? Ana sentiu o coração pulsando forte, como se cada batida ecoasse no silêncio da floresta. O medalhão aquecido em sua mão parecia ter vida própria, pulsando em sintonia com ela. A cobra, agora parada, observava a cena, suas escamas refletindo a luz do sol de maneira hipnotizante. Fumaça, ao lado dela, permanecia sereno, como se soubesse que aquilo era apenas o começo de algo grandioso. Ana tomou coragem e olhou fundo nos olhos da serpente, percebendo que ali havia um entendimento silencioso, um laço que ia além do que palavras poderiam expressar. O que aquele momento realmente significava? E por que ela se sentia tão conectada a tudo isso? Com um movimento hesitante, Ana deu um passo à frente. Sua intuição lhe dizia para não recuar, que havia algo a ser revelado. Eu vim aqui para descobrir, murmurou para si mesma.
A cobra parecia incentivá-la, como se dissesse: está tudo bem, siga em frente. O calor do medalhão aumentou, provocando uma onda de coragem em Ana. Com um gesto delicado, ela enrolou a corrente do medalhão em volta do próprio pescoço. Assim que o medalhão tocou sua pele, uma energia intensa percorreu seu corpo. As cores da floresta pareciam intensificar-se, as folhas balançando de maneira mais pronunciada, e ela sentiu uma conexão ainda mais forte com aquele lugar. Era como se a floresta estivesse viva. Para sua surpresa, a cobra começou a se movimentar lentamente, se afastando da clareira, como se chamasse Ana. O impulso foi instantâneo. "Vamos, Fumaça!" Ana disse, determinada. Ela queria seguir a serpente, aquela criatura que parecia ser a chave para desvendar os mistérios da floresta. Conforme avançavam, Ana não conseguiu evitar a ansiedade que crescia dentro dela. E se isso for um erro? E se eu estiver me colocando em perigo? Pensou. Mas a voz encorajadora dentro da sua cabeça dizia: e se for exatamente isso que você precisa? O desejo de descobrir o que estava além a empurrava para a frente. A cada passo, a luz mudava, criando sombras dançantes ao redor deles. A cobra parou em um ponto, onde as árvores formavam um círculo perfeito. Algo parecia mágico nesse lugar. Ao se aproximar, Ana percebeu que o chão estava coberto de flores vibrantes, suas cores brilhantes contrastando com o verde profundo da floresta. O perfume delas invadiu seu nariz, trazendo uma sensação de paz e alegria. Então, a cobra se ergueu, como se estivesse mostrando algo. Ao olhar para o centro do círculo de árvores, Ana enxergou uma pedra grande, quase como um altar, coberta de símbolos antigos. O medalhão em seu pescoço começou a brilhar intensamente, e a jovem sentiu uma onda de compreensão envolvendo-a. "Esses símbolos, eles falam com você?" sussurrou. "Eles contam uma história." Era como se cada marca fosse uma peça de um quebra-cabeça. Ela se aproximou da pedra e o brilho do medalhão aumentou a cada passo. O tempo parecia parar e Ana sentiu que aquele era o momento que sempre aguardara. A ligação com sua avó, as lições de coragem que ela sempre lhe ensinavam, tudo parecia convergir ali. Ouvindo sua voz interna, Ana estendeu a mão. No instante em que tocou a pedra, uma onda de energia percorreu seu corpo e ela ouviu um sussurro suave como a brisa: "Descubra o seu destino." Com os olhos arregalados, ela se virou para a fumaça e a cobra, mas algo a mais estava se formando no ar. Uma nova direção, uma nova jornada começava a se desdobrar diante dela. E com isso, uma pergunta pairava no ar: o que essa nova etapa vai revelar? A energia que percorria o corpo de Ana parecia ter um ritmo próprio, pulsando como um coração forte dentro da floresta. Quando tocou a pedra, ela sentiu que todos os elementos ao seu redor estavam interligados, como se a natureza estivesse esperando por aquele momento para despertar. O sussurro suave que ecoava em sua mente fazia seu coração disparar em expectativa. A cobra olhava fixamente para Ana, suas escamas brilhando de maneira quase mágica à luz do sol que filtrava através das árvores. Uma corrente de entendimento passou entre elas, uma conexão que transcendia o tempo e o espaço. "O que você quer me mostrar?" Ana pensou, sentindo-se ao mesmo tempo intrigada e receosa. Fumaça, seu fiel cavalo, relinchou baixinho, como se estivesse sentindo que a energia daquela clareira estava mudando. Ele se aproximou e Ana pôde ouvir o som suave de suas patas sobre as flores. O animal parecia inquieto, como se soubesse que algo grandioso estava prestes a acontecer. Subitamente, um vento forte varreu a clareira, dançando com as flores e a folhagem. Ana fechou os olhos por um momento, sentindo as brisas e os aromas exóticos.
Quando os abriu novamente, a floresta ao seu redor parecia diferente, mais vibrante, e os símbolos na pedra começavam a brilhar em resposta. Cada símbolo contava uma história e valeu a pena parar e escutá-las. Veja, a voz suave na mente de Ana se tornou mais clara. Cada símbolo é um ensinamento, um pedaço do seu passado. Ela percebeu que as lembranças de sua avó estavam ali, tão próximas, como se a avó estivesse ao seu lado, encorajando-a a seguir em frente e a aceitar sua natureza única. Ana sentiu uma onda de saudade ao pensar na avó. Foi ela quem sempre disse que a visão não era apenas o sentido dos olhos, mas também tinha a ver com a percepção do espírito. Para ela, a floresta era um lar e Ana havia herdado essa conexão profunda com a natureza. Lentamente, ela começou a tocar os símbolos na pedra, seus dedos deslizando sobre as texturas irregulares. Para sua surpresa, os símbolos começaram a brilhar ainda mais intensamente e um calor familiar invadiu seu coração. Era como se um pedaço de sua vida, talvez algo que ela não havia compreendido totalmente antes, estivesse se revelando. Então, uma imagem surgiu na mente de Ana. Um cavalo branco, majestoso, galopando as aveludadas planícies, tudo iluminado por um sol radiante. O cavalo estava livre e ela sentiu um desejo ardente de encontrar esse animal. Fumaça se inquietou ao seu lado, como se sentisse o chamado. O que isso significava? O que essa visão tinha a ver com ela e sua busca? Ana olhou para a cobra, que agora parecia mais calma, e sentiu que ele era um guia, como uma ponte entre o que ela conhecia e o que precisava descobrir. "Você me levará até ele, não é?" perguntou, com a voz trêmula, mas cheia de esperança. Fumaça deu um passo à frente. Uma determinação crescia dentro de Ana. Essa jornada não seria apenas sobre os mistérios da floresta, mas sobre o que estava além dela, o encontro com outra parte de sua própria essência. E assim, enquanto a luz da tarde começava a se extinguir, a cobra começou a se mover outra vez, levando Ana e Fumaça em direção a um novo destino. O que eles encontrariam pela frente? Que tipo de ligação esperava Ana nesta nova jornada? A floresta parecia segredar. Prepare-se, seu destino se aproxima. Ana e Fumaça seguiram a cobra por entre as árvores, que se guiava com uma firmeza serena. A luz do dia começava a minguar e sombras longas se arrastavam pelo chão coberto de folhas secas. O ar se enchia com um aroma doce e terroso, enquanto os sons da floresta pareciam dançar em um ritmo cada vez mais envolvente. Enquanto caminhavam, Ana sentia a energia vibrante da clareira ainda pulsar dentro de si. Era um misto de ansiedade e excitação que a impulsionava. "Eu vou encontrá-lo", repetia para si mesma, como um mantra. A imagem do cavalo branco ainda queimava sua mente, e uma parte dela se perguntava se aquele animal realmente existia, ou se era apenas um símbolo de algo maior que ela mesma ainda não compreendia. A cobra parou abruptamente. Com a cabeça erguida, parecia escanear a área ao redor. Fumaça, que sempre fora um cavalo corajoso, agora estava inquieto. Ana colocou a mão em seu pescoço, tentando passar conforto ao amigo. "Está tudo bem, Fumaça. Vamos descobrir juntos." Com um movimento sutil, a cobra apontou para uma trilha estreita coberta por denso mato. Ana hesitou, um arrepio subindo pela espinha. A escuridão tomava conta e uma nuvem de incertezas inundou seu coração. Seria seguro seguir adiante? Uma brisa soprou, sussurrando palavras que pareciam encorajá-la. "Confie nos seus sentimentos", lembrou de sua avó, como se a voz da mulher ecoasse em sua mente. A fé dela sempre fora inabalável. Ana respirou fundo, deixando as dúvidas se dissiparem. "Vamos!" exclamou, tomando a frente, enquanto Fumaça a seguia com passos decididos. A trilha se tornava cada vez mais apertada, as folhas arranhando suas pernas enquanto avançavam. O silêncio envolvente da floresta era interrompido apenas pelo som de suas respirações e pelo leve pisar do cavalo. Logo, a trilha conduziu a um pequeno vale cercado por colinas verdejantes. No centro, um lago refletia o pouco da luz que restava.
As árvores se curvavam sobre a água, criando um cenário quase etéreo. No entanto, logo abaixo da superfície calma, alguma coisa parecia pulsar, uma energia vibrante que poderia ser sentida no ar. Ana fechou os olhos, permitindo que os sons envolventes do tranquilo ruidar das folhas e o murmúrio da água invadissem seus sentidos. O coração batia rápido, um chamado que parecia vir do fundo do lago. Por que ela sentia que aquele lugar era especial? A cobra deslizou para a beira da água, e Ana a seguiu, seu coração transbordando com cada passo. Então, uma figura apareceu na superfície. Um cavalo branco, exatamente como na visão de Ana, emergiu lentamente do lago, com crina branca como neve e olhos que brilhavam como estrelas. Ele parecia olhar diretamente para ela, como se quisessem se conectar. Ana sentiu uma onda de emoção. "É você", murmurou, um misto de surpresa e alegria. Mas o que exatamente isso significava? Como ela poderia se aproximar de um animal tão belo? Nesse momento, a cobra se ergueu e sibilou suavemente, como se dissesse que a resposta estava bem diante dela. Ana hesitou, sentindo a conexão crescente entre o cavalo e seu coração. Tudo ao seu redor parecia vibrar, como uma sinfonia prestes a alcançar seu auge. Mas uma sombra se aproximou pela trilha, que levara até o vale. Uma outra figura se isolava na penumbra. O que estava escondido? E que riscos ela e Fumaça teriam que enfrentar para alcançar esse novo destino? Ana respirou fundo, sabendo que, acima de tudo, a jornada estava apenas começando. A sombra se tornou uma forma mais definida à medida que se aproximava. Ana prendeu a respiração, sentindo sua pulsação acelerar. O medo e a excitação se misturaram em seu peito, como folhas sopradas pelo vento. Seria um inimigo ou um aliado? A figura emergiu da escuridão, um homem alto, de cabelos desgrenhados e roupas simples, mas com um brilho nos olhos que não era comum. Ele parecia tão perdido quanto Ana se sentia. Suas feições carregavam um misto de determinação e vulnerabilidade. "Você não deveria estar aqui", disse ele, a voz rouca e carregada de preocupação. Ana olhou para a Fumaça, que relinchou levemente, como se quisesse proteger sua amiga. Eu estou procurando o cavalo branco", respondeu Ana, encontrando coragem nas profundezas de sua determinação. O homem franziu a testa, como se a ideia a deixasse ansioso. "Vocês não podem ficar aqui, é perigoso", ele insistiu, olhando para o lago, onde o cavalo havia desaparecido novamente. A névoa começava a se acumular na superfície da água, como se alguma coisa estivesse prestes a emergir. Ana sentiu seu coração apertar. "Mas eu preciso encontrá-lo. Ele me chamou", disse, a urgência tomando conta. O homem pareceu hesitar, como se estivesse lutando contra um dilema interno. "Você não sabe o que está envolvendo", ele começou, sua voz agora sombria. Mas Ana não queria ouvir. Havia um laço entre ela e o cavalo que parecia transcender qualquer aviso ou medo. "Eu sei o que sinto, preciso descobrir", afirmou, decidida, enquanto o homem a observava com uma combinação de admiração e receio. Ele finalmente soltou um suspiro, parecendo resignado. "Então, pegue isso", ele disse, puxando algo do bolso. Era um pequeno amuleto, envolto em uma corrente de couro desgastada. "Isso pertence ao cavalo, ele pode reconhecer. Mas você deve ter cuidado, minha amiga. Isso não é apenas uma jornada de descoberta, pode ser também uma luta pela sobrevivência." Ana recebeu o amuleto, sentindo uma onda de energia ao tocá-lo. Não parecia apenas um objeto, era como se carregasse uma parte da história do cavalo. "Obrigada", murmurou, a gratidão inundando seu ser. "Agora vá", o homem disse, olhando ao redor como se esperasse que algo surgisse das sombras. "Eu não posso te ajudar. O que você encontrará aqui poderá mudar tudo." Com essas palavras, ele se virou e desapareceu na escuridão da floresta, deixando Ana sozinha com Fumaça e seu novo amuleto. O lago agora refletia o céu noturno, suas estrelas cintilando como se estivessem torcendo por ela.
Ana respirou fundo, a determinação ardendo em seu coração. Com fumaça ao seu lado, ela sabia que não podia hesitar. O cavalo branco ainda a chamava, e a conexão crescia a cada segundo. Ela se aproximou da beira do lago, o amuleto pesado em sua mão. "Eu vou encontrar você", prometeu em voz baixa, as ondas suaves da água respondendo ao seu chamado. O silêncio envolvente se quebrava, e ela fechou os olhos, sentindo a energia vibrar ao seu redor. Mas uma nova sombra se formou novamente à distância. Com um giro contrário ao de antes, outra figura estava se aproximando. Essa era uma presença totalmente diferente. Quem seria dessa vez? E o que mais Ana teria que enfrentar antes que pudesse desvendar o mistério do cavalo branco? A curiosidade e a ansiedade dançavam em seu peito, deixando claro que, a partir dali, nada seria como antes. Ana piscou, tentando focar sua visão na figura que se aproximava. Era uma mulher. Seus cabelos longos e prateados pareciam brilhar sob a luz fraca da lua. O manto que ela vestia flutuava suavemente, como se estivesse sendo empurrado por uma brisa invisível. Ao contrário do homem que conhecera, essa mulher exalava uma aura de calma e sabedoria. "Você procurou pelo cavalo, não é?" A voz dela era suave, como um sussurro na brisa. Ana ficou paralisada por um momento, sentindo o peso do amuleto em sua mão. "Sim", respondeu, a voz trêmula, "ele me chamou." A mulher assentiu, um leve sorriso nos lábios. "O cavalo branco é especial. Ele tem algo a lhe mostrar, mas a jornada até ele não será fácil." Ana sentiu um frio na barriga. "O que você quer dizer com isso?" "Há portas que se abrem e outras que se fecham. O lago é um lugar de transição, um limiar entre mundos." A mulher olhou para a superfície da água, onde arquejantes sombras se aglomeravam, como se estivessem prontas para devorar qualquer um que se aproximasse. "Você precisa estar pronta, Ana." A voz da mulher adquiriu um tom grave. "O que você encontrará não será apenas o cavalo. Você enfrentará suas maiores inseguranças e medos." Fumaça relinchou, como se percebesse a gravidade da situação. Ana olhou para ele, buscando consolo no olhar do seu amigo. "Vim para encontrar o cavalo. Não posso voltar agora." Suas palavras pareciam uma promessa. "Os ventos do destino sopram forte, e cabe a você decidir." A mulher aproximou-se, e Ana sentiu uma conexão instantânea, como se aquela estranha pudesse ver por trás de suas barreiras. "Me chame de Lia." "Em mim, você encontrará uma aliada. Vou ajudá-la a chegar até o cavalo. E, mais importante, ajudarei você a enfrentar o que está por vir." O coração de Ana batia descompassado. Ela sabia que estava em um caminho que iria mudar tudo. "O que preciso fazer?" Lia sorriu novamente, mas desta vez seu olhar transmitia uma intensidade infinita. "Siga os sussurros do seu coração e ouça os avisos da sua intuição. A jornada começa aqui, mas você deve estar atenta. As sombras podem se manifestar em formas que você não imagina." Ana respirou fundo. Sem mais dúvidas, decidiu confiar nas palavras de Lia. Com fumaça ao seu lado, sentiu a energia vibrante do amuleto a impulsionar. A mulher estendeu a mão, e Ana a segurou, como se elas estivessem prestes a entrarem em um mundo desconhecido. Subitamente, o lago borbulhou e ondas começaram a crescer, como se o próprio elemento estivesse se agitando. A luz da lua rebatia nas ondas, criando padrões espectrais que dançavam como seres vivos. "Está vendo aquelas cores dentro da água? Cada uma delas representa uma parte da sua jornada. A chave está em seguir a luz mais intensa." Lia acenou para um brilho resplandecente que se formava no coração do lago. Ana sentiu o desejo de mergulhar ali, mas uma sombra rápida atravessou sua visão e um arrepio percorria sua espinha. Era a mesma sensação que tivera quando encontrou o homem. "O que foi aquilo?" perguntou, direcionando seu olhar para onde a sombra havia passado.
Algo que você deve temer, mas também compreender. O tom grave de Lia ecoou. A luta dentro de você será o maior desafio. Não é apenas o cavalo branco que você está buscando. Ana hesitou. O que mais então? Você deve enfrentar também o que se esconde em seu próprio coração. As palavras de Lia ecoaram em sua mente, e a tensão pairava no ar denso da noite. O futuro estava se desdobrando à sua frente, e ela sentia uma mistura de medo e determinação. Mas, ao mesmo tempo, uma nova sombra atravessou a margem do lago. Prepare-se, Ana, a escuridão vem para testar você. Com o coração acelerado e o amuleto pulsando quentemente em sua palma, Ana tinha a certeza de que a próxima escolha poderia levá-la mais perto do cavalo, ou muito mais longe. Qual caminho ela escolheria? Ana sentia cada batida de seu coração enquanto contemplava a escuridão diante dela. A presença de Lia ao seu lado era um âncora, mas a inquietude aumentava à medida que a sombra se aproximava. O lago borbulhava, como se estivesse revelando segredos ancestrais. Lembre-se, Ana, disse Lia, sua voz suave ainda reverberando na mente da menina. A luz mais intensa é onde você deve ir. Ana assentiu, respirando fundo. O amuleto em seu pescoço pulsava, quase como um coração vivendo fora de seu corpo. Ela fechou os olhos por um instante, tentando lembrar-se de todas as lições que aprendeu ao longo de sua jornada. A coragem não vem da ausência de medo, mas do enfrentamento dele. Quando abriu os olhos, a sombra já estava mais próxima. Era uma criatura de aparência estranha, com olhos que brilharam como faróis na escuridão. Um arrepio percorreu sua coluna, mas em vez de recuar, Ana deu um passo à frente. "Você não me deterá!" exclamou, reunindo toda a força que tinha. Fumaça se aproximou, relinchando firme, como se também quisesse agradecer a coragem de sua cozinheira. A criatura hesitou, seu brilho se misturando ao medo e à curiosidade. Ana podia sentir que não se tratava de um inimigo comum. Havia algo mais. Aquela sombra representava os medos que ela não queria encarar. "Eu não sou o que você pensa", a sombra sussurrou, sua voz ecoando como um eco distante. "Eu sou o seu medo, a sua dúvida, e você não pode me ignorar." Ana sentiu seu estômago revirar, mas ao mesmo tempo percebeu que precisava se libertar. "Você não é real!" gritou, e sua voz parecia cortar o espaço entre elas. "Eu sou mais forte do que você!" Neste momento, o amuleto começou a brilhar intensamente. As cores dançavam em sua superfície como uma aurora. Ana sentiu a energia dele invadindo seu ser, preenchendo-a com uma luz quente. "Escute, Ana", disse Lia, que estava ao seu lado, seus olhos fixos na criatura. "A sua luz é mais forte que a escuridão. Concentre-se em quem você é, no que você quer se tornar." Ana respirou fundo, deixando que a confiança crescesse. Ela começou a se lembrar da alegria que sentiu ao lado de Fumaça, dos momentos em que se sentia livre e corajosa. "Eu aceito você, mas você não tem poder sobre mim", afirmou, a determinação subindo como uma onda. A sombra parou. As palavras de Ana pareciam atingi-la. Um brilho se intensificava à sua volta e a criatura começou a se desfazer em pequenos fragmentos de luz, como estrelas se dissipando no vasto céu noturno. "Você me venceu, mas lembre-se, estarei sempre aqui. É na sua luta que você encontra a verdadeira força", murmurou a sombra, desaparecendo. Ana sentiu um alívio imenso. As luzes começaram a brilhar ao redor do lago e ela pôde ouvir a respiração tranquila de Fumaça ao seu lado. Ele havia estado ali o tempo todo, reforçando sua confiança. "Você conseguiu, Ana", disse Lia, com uma expressão radiante. "Você enfrentou a sua carga e descobriu sua luz." A jovem sorriu, um sorriso de alívio e vitória. "Agora preciso encontrar o cavalo." Sua determinação era inabalável, uma chama que queimava forte dentro dela. A cobra apareceu de repente, deslizando até eles.
Com um aceno, ela apontou para o centro do lago, onde o brilho ainda pulsava, mais intenso do que nunca. É ali, sussurrou Lia, e Ana sabia que a hora de seguir em frente havia chegado. Com fumaça ao seu lado, Ana se aproximou da água. O amuleto parecia ressoar com a pulsação do lago, e a conexão entre elas se tornava mais forte. Estou pronta, afirmou, olhando para Lia, que fez um gesto encorajador. Ana deu um passo à frente, sentindo a água tocar seus pés. O frio era revigorante, e assim que ela avançou, a superfície se iluminou, revelando formas dançantes por trás dela. Era o cavalo branco. Ele emergiu lentamente, como se estivesse nascendo das profundezas do lago, sua crina brilhando como luz de estrelas. João, contrário, os olhos do animal pareciam conectar-se diretamente com Ana, e naquele olhar ela viu compreensão, coragem e um convite para a liberdade. Ana sentiu um calor imenso em seu peito. Eu vim te procurar, disse, estendendo a mão. O cavalo se aproximou. O toque suave de seu focinho contra sua palma foi como uma promessa. Juntos podemos ser livres, Ana murmurou, e nesse momento ela soube que estava completa. A conexão entre eles era um laço indestrutível, e sua jornada estava apenas começando. Enquanto montava no cavalo pela primeira vez, uma onda de alegria inundou seu coração. Juntos, eles galoparam sobre a água, como se a superfície não fosse um obstáculo, mas uma extensão de sua própria energia. O lago aplaudia com suas ondas, e Ana sorriu com sua nova liberdade, sentindo o vento em seu rosto e a vida pulsando ao seu redor. Agora, ela sabia que não precisava ser vista para brilhar. Sua luz vinha de dentro, e sua jornada se desdobrava diante dela, cheia de novas aventuras, desafios e descobertas. O amor que sempre a cercou se transformou em coragem, e não havia mais sombras, apenas a luz do caminho que havia escolhido. E assim, Ana e Fumaça, lado a lado, se lançaram para o horizonte, prontos para explorar um mundo de possibilidades sem fim. Agora que você conheceu essa emocionante jornada de Ana, inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e comente suas reações e teorias sobre essa conclusão incrível. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa história. Esse é o momento de mostrar seu apoio, porque apenas verdadeiros fãs de histórias emocionais entendem a importância de ajudar a nossa comunidade.